Eu quero trazer mais um outro tema também que tem a ver com a questão das delações, porque a Câmara retoma hoje os trabalhos e há a iminência de acelerar a votação do projeto que proíbe as delações premiadas de réus presos. O texto foi apresentado há 8 anos, saiu da gaveta na semana passada, foi apresentado inclusive pelo PT à época, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, já que a gente está falando dele, indicou a aliados que o requerimento de urgência da proposta será analisado na sessão dessa terça-feira. E aí, hein, Zé? O governo falou que não quer se manifestar, não quer entrar no meio dessa história, até porque ele entende que, independentemente da decisão, vai respingar nele de qualquer jeito. Justamente por conta de todas as delações que, em algum momento, ferraram o PT e os integrantes do PT lá atrás. Agora, se ele entra na história, ou ele vai pagar de que quer apoiar uma possibilidade de se aumentar a corrupção, ou ele vai ser relembrado pelos fatos lá de trás. Enfim, não tem para onde correr. Mas esse requerimento de urgência tem muita chance de ser aprovado, hein, Zé? Pois é, o posicionamento político tem que se basear na coerência que se forma um discurso político importante. Eu ouvi de um líder do governo, Evandro, uma frase muito típica, dizendo o seguinte: nós apoiamos o mesmo projeto por motivos diferentes. Aí os motivos lá atrás eram uns e agora outros. A delação é um instrumento novo, relativamente novo. Qualquer arcabouço jurídico, ele tem que passar por fases, aprovação no Congresso, sanção e o exercício no mundo jurídico, ou seja, julgamentos. Só depois disso que ele está maduro. E a delação premiada ainda não está completamente julgada, discutida para valer ou para não valer. Então, tem algumas coisas ainda cheias de interrogação. E eu falava isso lá atrás. Foi a Dilma que sancionou a delação premiada. Eu achava naquela oportunidade, Evandro, que um ladrão de galinha lá no interior iria denunciar o comprador e assim por diante. E isso ainda não aconteceu, não houve essa popularização. Ficou preso o debate aqui no Supremo Tribunal Federal. Um delator, ele só é útil para a justiça, segundo a decisão do Supremo, a última, se houver a comprovação de que o que ele fala é verdade. Só a fala do delator não condena. Né? Esta é uma realidade. E esse projeto novo, ele impede a delação de preso. Não faz sentido alguém delatar se não estiver ameaçado realmente de prisão. No caso de alguns acordos, envolvem, inclusive, parentes. A delação do Cid, segundo eu tenho informações, vai proteger o pai dele também, né? Para se ter uma ideia. Então, é uma delação espontânea e é isso que teria que ser visto. O que você acha, Segré? Tem que ler o governo, o dilema do prisioneiro. Aí vai entender como vai funcionar essa questão de pressões entre prisioneiros que podem um delatar ao outro. É bem interessante essa teoria. Mas o governo não tem para onde sair, porque isso foi uma proposta do PT na época para tentar aliviar um pouco as questões de denúncias que estavam sofrendo por causa da Petrobras e dos casos de corrupção. Quem tirou esse projeto da gaveta politicamente é uma pessoa com muita inteligência e muita visão sistêmica, porque ele colocou o governo num problema. Se ele vai acompanhar a proposta, vai ser suspeito em função da sua tentativa logo no começo. Se ele abandonar a proposta, ele vai ser acusado de que na época era interessante para ele e agora, como isso poderia servir para a oposição, é melhor ficar quieto. Não tem como sair ileso o governo dessa proposta se for realmente votado. Você acha que o governo já sai machucado de qualquer forma? Sai sim. Eu concordo com essa leitura, porque veja, se o governo ele for contra este projeto, ele vai ser acusado de hipócrita, né? Porque falou, mas espera aí, lá atrás vocês foram a favor, vai ser acusado de hipócrita, vai ser acusado de revanchismo também contra o ex-presidente. Se ele for a favor do projeto, vai ser acusado de endossar a corrupção. Então não tem jeito, né? Para onde ele for, vai ter uma narrativa pronta. Por isso que sim, de fato, o Segré
foi um grande estrategista aí, quem pensou, porque o ônus político ele é muito grande. Quanto à essência do projeto, Evandro, eu vejo que não faz muito sentido, porque se a gente pegar a própria Operação Lava Jato, muito embora mais ou menos 70% de quem fez a delação premiada estava solto, mas 30% estava preso. Só que muitas vezes não dá tempo. Você tem que prender a pessoa, uma prisão preventiva, porque a pessoa pode fugir, ameaçar a investigação, e o acordo de delação, como ele é negociado, demora um certo tempo. Então, em algumas situações, não tem como. A pessoa vai ter que fazer realmente presa. Então, eu acho que se avança algo nesse sentido, é mais um passo para favorecer a corrupção. Que análise você faz, Piperno? O bolsonarismo foi muito esperto em tirar esse projeto da gaveta agora, porque esse projeto tem as digitais do PT lá atrás. Esse projeto hoje, que deveria se chamar Emenda Mauro Cid, ele é, obviamente, uma tentativa de validar denúncias do Mauro Cid e de outras pessoas que podem causar problemas ao presidente Bolsonaro. Aliás, já estão causando, tanto que os processos estão aí correndo. Agora, o governo, o PT, nesse sentido, tem que admitir que o projeto lá atrás foi um erro, foi uma excrescência. Eu concordo com a crítica que se faz de que naquele momento era uma tentativa de limpar a barra de quem era acusado na Lava Jato. É verdade. Isso tem que ser dito, e tem que ser dito para a opinião pública. Ou seja, lá atrás foi errado e estão querendo perpetuar o erro agora. Ou seja, erraram lá atrás e agora estão querendo que esse erro persista para sempre. E o país está cheio de exemplos de crimes que foram melhor investigados a partir de delações. Aliás, delação premiada que começou, como lembrou aqui o Segredo, aliás, o José Maria, no governo Dilma. O que foi, Segredo? O que te intrigou na fala do Piperno ali? Me intrigou porque, teoricamente, para muitos da esquerda, a Lava Jato não existiu. Então, se não existiu, para que precisavam proteger alguém? A Lava Jato existiu. Mas é óbvio, o que se contestam são os métodos e os resultados, e principalmente as intenções. Agora, é óbvio que existiu. Aleluia. Zé, os membros do governo eles não querem se comprometer, ou seja, a articulação em torno desse tema está zero. O governo está simplesmente silencioso, não quer falar com ninguém sobre isso? Exatamente. E mais, tentaram nos bastidores aí impedir a colocação do projeto em regime de urgência. E o argumento é bom, viu? Porque quando se coloca um projeto em regime de urgência, isola as comissões permanentes, isola a participação dos líderes, isola o debate, inclusive sobre ouvir uma opinião externa. A urgência leva o assunto diretamente ao plenário e isola completamente um debate que deve ser feito com todo projeto importante como esse. Então, assim, o Congresso, que aprovou uma lei rigorosa de delação premiada que poderia mudar a investigação no Brasil, e depois o próprio Supremo ampliou, dizendo que a polícia pode fazer, a Polícia Federal pode fazer o acordo, o Ministério Público pode fazer o acordo. Isso tudo é decisão do Supremo. Aí vem agora e desmonta, né, a delação premiada, fica muito estranho. Eu vou voltar a dizer que entendi quando fiz a matéria lá da promulgação dessa delação premiada, que a coisa ia se alastrar pelo país. Só se descobre uma verdadeira organização criminosa quando os criminosos nessa organização brigam entre si. E aí entra a delação para saber desses detalhes, né? Os chamados detalhes sórdidos. Sim. Agora, o governo usou como explicação a mesma sugestão que ele vem fazendo ao longo das últimas semanas por conta das derrotas lá no Congresso, que é a pauta econômica, Langani. Ele fala, olha, a gente não vai se envolver nessa história da delação premiada porque eu acho que o governo precisa se concentrar na pauta econômica, principalmente quando falamos da reforma tributária, em enviar todas as propostas, em acelerar isso. Cola para quem está acompanhando esse debate? Olha, não cola muito, né? Querendo dizer que a pauta econômica ela é prioritária. Na verdade, é uma desculpa do governo, porque já sabe que neste terreno pantanoso, o governo ele vai perder.
né? Ele está acumulando derrotas e se ele entrar, vai acumular mais derrotas. Então, quando ele fala da pauta econômica, não é que, na verdade, seja a prioridade do governo, não, vamos priorizar aqui a economia, porque é isso que importa para a população, mas é porque é onde ele tem alguma chance de vitória. O próprio histórico de votações mostrou isso, muitas vezes vitórias apertadas, a um custo político elevado, com emendas, mas é onde tem alguma chance, Evandro. Ô, Piperno, você concorda aqui com o Gani ou que você acha que o governo ele traz ou ele faz com legitimidade a defesa da pauta econômica? Uma coisa é ele querer fazer a defesa da pauta econômica, outra coisa é ele renunciar ao resto. Ele tem a obrigação de entrar nesse assunto. Para ganhar ou para perder não interessa. Nesse assunto ele tem sim a obrigação de entrar, de brigar. É que talvez o argumento de que em 2015 começou com vocês acabe incomodando alguém. Mas o fato é que tem que contar para a sociedade sim que a aprovação desse projeto agora, a emenda Mauro Cid, significa isentar para sempre pessoas que merecem ser investigadas. Quer dizer, é uma espécie de saidinha legal para quem está na mira de investigações. Eu não sei se esses integrantes do PT fariam essa revisão nesse momento. Os vários que nós já entrevistamos apresentaram certa dificuldade em entender quais foram os erros cometidos pelo partido lá atrás, né, Piperno? Você já participou de algumas entrevistas do Direto ao Ponto aqui e sempre que a gente questiona a integrantes importantes do PT se eles mudariam algo, dificilmente eles apontam alguma questão. Mas aí que está o negócio. Se eles vão reconhecer erros ou não, isso é uma outra história. Tem que reconhecer que o projeto é errado. O projeto era uma excrescência. Mas daí como é que fica o discurso? Mas escuta, tá bom. Então, politicamente o ônus olha o que é o Brasil. Alguém cometeu uma excrescência lá atrás e por conta disso a excrescência vai ter que ser perpetuada ad eternum agora. E para o azar, esse partido poderia beneficiar justamente seu opositor. Eu concordo com você, o projeto é ruim, quem está novela. Tem que delatar. Agora, o ônus do PT defender isso agora vai ser muito alto. Segredo, tenho 20 segundos para você. É pior ainda, Alan, porque o governo muito provavelmente vai dizer, eu sou contra, mas não muito. E além do mais vai ser, como que eu vou defender uma coisa contrária que eu propus só porque estou da calçada diferente? E pior, e se o governo agora terminar e voltar à oposição, de repente esse projeto me serve? É complexo.